A regra é clara, você não fala sobre o Clube da Luta. Mesmo assim, o filme de 1999 se tornou uma das obras mais faladas da virada do século. É incrível, né? Ele flopou nas bilheterias, inclusive foi massacrado pela crítica na época. Mas ele acabou virando um fenômeno depois. É o que a gente chama de filme cult, um clássico do seu tempo. Só que parece que a regra continua valendo, né? Porque ninguém fala da continuação de Clube da Luta. Clube da Luta 2 é real, é canônico. E você vai conhecer essa história completinha aqui nesse vídeo. Se você curtiu o filme, eu tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Restaurantes, Peter aqui. Bom, Clube da Luta, o filme, é uma adaptação do livro do mesmo nome de 1996. O livro foi escrito por Chuck Palahniuk e conseguiu capturar um sentimento de angústia, né? Em muitas pessoas que não encontram o próprio lugar na sociedade. E o caminho que o protagonista segue na história é a violência, é a loucura. Dá pra gente dizer com tranquilidade que existe um pouco de Clube da Luta no filme do Coringa. Da mesma forma, também tinha um pouquinho de Taxi Driver em Clube da Luta, né? Com personagens que usam a violência pra explodir. É óbvio que o tema é polêmico, né? Na época do filme, a Fox viu o trabalho concluído, achou que ia dar ruim. Eles chegaram a reduzir o investimento do marketing porque eles queriam evitar problemas. Olha isso. Mesmo assim, o impacto cultural foi gigantesco. A obra nunca foi esquecida. Até que em 2015, Chuck Palahniuk, o autor, aceitou escrever uma continuação. O próprio autor. O mais impressionante é que essa continuação seja em formato de quadrinhos. Não foi livro, não foi filme. Foi uma minissérie em 10 partes, publicada pela Dark Horse Comics e com arte do Cameron Stewart e David Mack. É essa minissérie que você vai conhecer na íntegra agora. Canônica. Se vai virar filme um dia, não sei, mas quando o filme vier, vai ser exatamente isso aqui. Bem-vindos ao Clube da Luta. A primeira regra do Clube da Luta é: você não comenta sobre o Clube da Luta. A segunda regra do Clube da Luta é: você não comenta sobre o Clube da Luta. E se você gosta desse quadro aqui, História Completa, a gente traz pra vocês todos os detalhes de uma grande passagem da cultura pop, uma grande obra da cultura pop. Deixa seu like, se inscreve nesse canal pra você não perder o próximo. A gente tá aqui há quase 10 anos, então ter você aqui no canal pra gente é um sonho realizado. Obrigado de coração, vamos lá. Não sacaneia, gente. Bom, vamos fazer uma recapitulação bem rápida aqui do que aconteceu em Clube da Luta, ok? Se você não viu, faz um favor pra você mesmo, assista esse filme. Vale muito a pena, pra você ter noção. Eu, quando assisti esse filme, eu assisti, aí fui vendo o filme, fui vendo. Antes do final, eu desisti do filme. Porque eu tava achando arrastado, falei, não tá acontecendo nada. Foi o meu grande erro. Quem assistiu sabe, Peter, você foi o cara mais imbecil do mundo. Porque parou no momento que não era pra parar. Quando eu resolvi dar atenção a todo mundo que tava falando que eu parei cedo demais, mesmo chegando quase no final, eu falei, beleza, vamos assistir o filme inteiro. E eu assisti. E foi uma mudança pra mim completa. Foi um filme que entrou pra mim na lista dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. Enfim, o personagem principal de Clube da Luta não tem nome. Ele é só um narrador, né? E o narrador não vê sentido na vida. Ele frequenta um grupo de autoajuda pra vítimas de câncer, mesmo não tendo câncer. Lá ele encontra essa mulher chamada Marla. Marla é outra perdida que também não tem câncer. Ao mesmo tempo, o narrador se envolve com um certo Tyler Durden. Esse é o ponto focal da história. A gente chega a ter um triângulo amoroso entre o Tyler Durden, Marla e o narrador. O tal Clube da Luta é uma invenção do Tyler. É uma atividade ilegal em que os caras vão lá pra praticar arte de trocação franca, né? Sem perder amizade, sabe? Tipo aquela porrada mesmo só entre amigos. É porradaria mesmo. Mas o Tyler Durden tem outros planos. Destruir o sistema com terrorismo. O Tyler começa algo conhecido como Projeto Destruição. E a grande reviravolta do filme acontece quando o narrador descobre que o Tyler não existe. Tyler Durden é uma personalidade alternativa do narrador. O narrador mete uma bala na própria bochecha, mata, né, entre aspas, o Tyler Durden e termina ao lado da Marla. Esse é o fim do filme, mas não é o final da história. Clube da Luta 2 abre com um retcon leve. A Marla descobre que tá grávida e o narrador resolve se matar. Ele chega a enfrentar vários caras seguidos no Clube da Luta pra morrer de porrada. Ele não consegue e vai pro alto de um prédio fazer a cena da arma na boca. O narrador é salvo da morte, mas o prédio não explode. Nunca houve bombas. O projeto de destruição talvez fosse outro delírio do narrador. E aí vem a grande surpresa da continuação. 10 anos se passaram. Tyler Durden desapareceu completamente, mas o narrador tá bem. Ele se chama Sebastian, tá casado com a Marla e assumiu um filho chamado Junior. Sebastian aceitou o sistema. Olha quanta diferença. O Sebastian ele depende de medicação pra ficar mansinho. Ele até se considera uma pessoa feliz, sabe de nada, né? Tudo tá desmoronando ao redor dele. No dia do aniversário de casamento, Marla nem mesmo tá em casa. O filho do casal tá sintetizando cristais de nitrato de potássio pra fabricar pólvora. Que moleque é esse?
Com o que ele aprendeu a fazer essas coisas? Júnior tá de castigo e Sebastian vai atrás do paradeiro da Marla. Marla tá profundamente infeliz. Ela voltou a frequentar grupos de apoio para reclamar da vida. Mais especificamente para reclamar do Sebastian. Ela confessa que esse não é o homem por quem ela se apaixonou. Porque quem lembra do filme sabe que o que a Marla quer mesmo é o Tyler Durden. A personalidade, digamos, mais dominadora. E o Sebastian escuta essa confissão e não faz nada. A gente descobre também que a Marla tá sabotando os remédios que o Sebastian tá tomando. Ela quer ver o circo pegar fogo. Ela quer ver o Tyler Durden voltando. Ela quer ver o Tyler Durden voltando mesmo. Ela diz, abre aspas, eu quero aquele lunático por quem me apaixonei. O que de pior poderia acontecer? Pois é, né? Vai dar nada, certo? Confia. Só que não. Por toda parte, o Sebastian encontra sinais que o Clube da Luta continua operando. Existem pessoas que reconhecem ele e fazem serviço de graça. Tem uma pichação numa parede dizendo que o Tyler Durden vive. Ao mesmo tempo, ele vai sentindo que está perdendo o controle da própria vida, que ele não é tão feliz quanto ele imaginava. São exatamente os remédios adulterados. É o tratamento sendo interrompido. Um dos pontos de virada é quando ele descobre que o vizinho está jogando cocô de cachorro no quintal dele. Olha isso. O vizinho tem cachorro, o bicho late a noite inteira, caga. O vizinho pega esse cocô e joga por cima da cerca. Aí não. Sebastian vai tirar satisfação com o vizinho e volta com a cara toda quebrada. Parece que ele perdeu essa porrada aí, mas já é um sinal de que o Sebastian tá mudando. Na mesma noite da briga, Sebastian e Marla têm aquele lepo-lepo selvagem, né, que a Marla tanto queria. Então o plano dela funcionou. Sebastian não é bobo. Ele sabe que o Tyler Durden é perigoso. Ele não quer que essa personalidade volte, ele tem medo dessa personalidade. Ele corre pro psiquiatra e aí a gente tem outra surpresa. O psiquiatra faz parte do projeto Destruição. Ele hipnotiza o Sebastian e traz o Tyler de volta. Na verdade, o psiquiatra tem feito exatamente isso em todas as consultas. 3 vezes por semana nos últimos 10 anos. Tyler Durden nunca foi embora completamente, entende? Ele estava ali o tempo todo. Em todas essas sessões, durante 15 minutos, Tyler assume o controle do projeto Destruição. Nos últimos 10 anos, o Tyler organizou atentados, golpes militares, guerras, missões secretas. O projeto Destruição agora tem alcance global e o Sebastian não sabe de nada. Então fica a pergunta, se o Tyler tá provocando todo esse caos só com 15 minutinhos 3 vezes por semana, o que vai acontecer se ele voltar de vez? A situação piora quando o Tyler resolve atacar a família do Sebastian. Nas palavras do Tyler, abre aspas, a vadia não é minha esposa, o garoto não é meu garoto. Um incêndio então acontece na casa do Sebastian e o corpo carbonizado é encontrado no quarto do Júnior. A polícia identifica traços de nitrato de potássio nos escombros. O incêndio foi criminoso. Teria sido o próprio garoto querendo fabricar pólvora? A situação na verdade se complica para o Sebastian. A polícia até desconfia dele, do próprio Sebastian. Uma pólice seguro de vida foi feita em nome do Júnior, dias antes do incêndio, e o Sebastian não se lembra de ter feito isso. E a polícia também descobre que a mãe do Sebastian morreu no incêndio quando ele era garoto. Anos depois, por uma estranha coincidência, o pai do Sebastian também morreu no incêndio. Ou seja, para a polícia, as pessoas têm uma estranha tendência de morrer em incêndio ao redor do Sebastian. Sebastian vai pegar a cana pela morte do próprio filho? Não. A reviravolta é que o corpo encontrado na casa não é do Júnior. É de um estudante de ensino médio que estava desaparecido. A gente entende que esse estudante era um seguidor do Tyler Durden que foi sacrificado. Então o Sebastian soma A com B e entende tudo. O projeto Destruição sequestrou o filho dele. E aí a Marla confessa pro Sebastian que trocou a medicação dele, finalmente, né? A ficha cai pros dois. Tyler tá de volta. Para recuperar o filho, Sebastian decide se infiltrar no próprio grupo que o Tyler criou. O grupo tá reunido na antiga casa que o Sebastian foi criado, né? Na mesma casa onde o Tyler nasceu, por assim dizer. A gente estava achando que a outra personalidade tinha surgido no Clube da Luta, mas não. Tyler é muito mais antigo e provavelmente matou os pais do Sebastian. Agora, o Tyler tá meio que controlando um culto. Jovens desiludidos são recrutados, né, testados e são controlados pelo carisma do maluco lá. A partir daí, esses jovens são enviados para diferentes pontos do planeta para executar missões, atentados, guerras, tudo que esteja relacionado ao caos. O Tyler quer tacar fogo no mundo, um pedacinho de cada vez. Sebastian não percebe, mas mesmo o emprego padrão dele está conectado com o grande plano do Tyler. Sebastian é um funcionário de escritório da Rise or Die International. É o maior fornecedor mundial de militares de aluguel, ou seja, mercenários. A Rise or Die é tipo o grupo Wagner, né? Só que em forma de grande corporação. É óbvio que o Tyler Durden está usando essa estrutura da empresa aí para se expandir. Sebastian é só um funcionário, mas Tyler é a cabeça por trás do grupo. Sebastian então volta para Marla sem ter encontrado o próprio filho. A missão foi um fracasso. Pior que isso, quem volta pra Marla é Tyler Durden, que tenta molhar o biscoito com ela, e dessa vez a Marla rejeita ele.
O foco da Marla tá no filho, tá no Júnior. Olha a guinada aí. Nesse ponto, a Marla resolve pedir ajuda de uma das crianças do grupo de ajuda que ela frequentava. O grupo era exclusivo para crianças com uma doença rara que acelera o envelhecimento. Muitas dessas crianças já são velhinhas, aos 10, 11 anos, né? E a Marla teve a cara de pau de participar das sessões, dizendo que tinha uma versão moderada da doença. Enfim, uma das tais crianças é um prodígio da computação e aceita ajudar a Marla a encontrar o Júnior. Nessa, a Marla e a criança percorrem vários clubes que foram inspirados pelo Clube da Luta original. E o interessante aí é que o autor da obra, o Chuck Palahniuk, ele usa vários clubes reais que foram inspirados pelo próprio filme, né? Clube do Filme, Clube da Birita, até Clube do Nheco Nervoso. Achou doideira? Fica mais louco ainda. Marla e a criança encontram o próprio Chuck Palahniuk num clube da escrita. A história dá a entender que o autor está realmente escrevendo esses eventos. E é o próprio Chuck Palahniuk que coloca os dois na direção certa. Um clube que está conectado com o projeto Destruição. Olha a metalinguagem pegando fogo aí. As duas descobrem o esquema de enviar recrutas para a zona de conflito. Então como é que elas vão acompanhar isso? Aí entra mais uma doideira da trama. Marla e a criança vão pedir ajuda da Magic One Foundation. Para quem não conhece, elas são uma organização de caridade que ajuda a realizar os sonhos de crianças terminais. A amiga da Marla mete o caô, né? Já que ela tá morrendo, ela quer que a fundação leve ela para as tais zonas de conflito. E os caras topam a parada. Agora, visualiza uma velha vestida de criança sendo enviada para lugares onde a guerrilha come solta. E o Sebastian? Bom, Sebastian tá lavando louça no projeto Destruição. Ele quer subir no ranking no grupo para descobrir onde que tá o filho dele. E uma das tarefas é participar do Clube da Luta. Sim, senhoras e senhores, depois de 10 anos, depois de mais 100 páginas de continuação, a história finalmente vai para dentro de um Clube da Luta. É trocação franca, porradaria. Só que o tempo passou. Sebastian tem cara de boomer, de tiozão. A molecada não quer lutar com ele, né? Eles acham que o cara, não vai dar conta. Já era. Olha a humilhação. Chegam a rir da cara dele. Até que um cara aceita. É um sujeito mais ou menos da mesma idade do Sebastian, mas é um veterano. É um sujeito com um corpo coberto lá de cicatriz, pô, tem que ser casca grossa, né? O outro cara é a representação do que teria acontecido se o Sebastian tivesse continuado participando do Clube da Luta por 10 anos seguidos, pô, todo ferrado, cheio de cicatriz. Esse cara diz que chegou a hora da vingança e ele mói o Sebastian de porrada. É feio de ver, é difícil assistir. Sebastian jogado no chão e a multidão pede pra ele desistir. Nesse momento ele lembra do filho, ele lembra do motivo dele estar ali e ele levanta com sangue nos olhos. Ele chega a preparar um murro que vai destruir o adversário, mas ele para o soco no ar. Por quê? Sebastian reconhece o oponente. É o cara de anjo, o garoto que o Tyler Durden estourou de soco 10 anos atrás. Sebastian desiste de atacar. É um erro. Quando o Sebastian desiste, o cara de anjo merenda ele no soco. É muita porrada. Muita mesmo. É a vingança. Concorda? A vingança ali acontecendo. Sebastian tá ali, caído no chão, desacordado. Esse foi o erro do cara de anjo. Quando Sebastian levanta, não é mais ele. É o Tyler Durden que levanta. Ele só aponta pro cara de anjo, que já tá bolado. É o puro medo estampado ali no rosto do sujeito. Cara de anjo até tenta fugir da luta, mas ele não consegue. Tyler pega ele e arrebenta, mas arrebenta com gosto. A última cena é o Tyler literalmente estrangulando o cara de anjo. Do outro lado do planeta, Marla tá encurralado num prédio no meio de um tiroteio violento. Nesse momento, a menina que tá com ela lá, acompanhando ela, abre o jogo. Ela não é uma criança. A menina, na verdade, é uma velha mesmo, né? Ela não tem doença nenhuma, ela não é uma criança que tem doença, ela realmente é uma velha que finge que é uma criança com uma doença rara pra conseguir atenção. E aí fica a pergunta, quem é Marla pra julgar, não é verdade? Ela não fazia a mesma coisa por aí? Exatamente. Bom, Sebastian recupera a consciência. Ele tá numa espécie de castelo na Europa. Obras de arte roubadas do mundo todo estão ali. Existe uma guarda pessoal no castelo. Essa é a base de operações do Tyler Durden. O Sebastian conseguiu recuperar o controle do próprio corpo lá, justamente no covil do inimigo. A boa notícia é que o Sebastian reencontra o Júnior. O filho tá muito bem. Ele não é um refém. Ele vive nesse castelo agora. A má notícia é que o Júnior dá um beijo no rosto do Sebastian, achando que ele é o Tyler. A verdade é cruel pro Sebastian. Ele é mais amado pela Marla e pelo próprio filho quando o Tyler tá no comando. Sebastian chega a desabafar com o terapeuta, abre aspas. Meu filho nunca me beijou, não espontaneamente. Minha esposa me deseja, meu filho me ama, mas apenas quando eu não sou eu mesmo. Pesado, né? Só que o terapeuta não quer nem saber. O terapeuta traz o Tyler Durden à tona. E a primeira coisa que o Tyler diz é que chegou a hora do Sebastian morrer. A pergunta que a gente faz é como? Como é que vai acontecer isso? O Sebastian é recrutado para uma missão sem volta. Um grupo de malucos vai sangrar até morrer em cima de obras de arte no museu.
Sebastian e os outros terroristas estão entupidos de remédio pra cabeça e vão do jeito que dá. O Sebastian só não morre porque ele é salvo pelo que parece ser um guarda no museu. Ou será que não? Esse guarda tem a mesma cicatriz na mão que o Sebastian e o Tyler possuem. Seria uma terceira personalidade? Olha a reviravolta chegando. O mesmo guarda diz que trabalha para um poder maior do que o do Tyler Durden. Como assim? Daquele ponto, o Tyler Durden tá de volta no consultório do terapeuta. Cenas vão trocando, né? Ele tá full pistola porque o Sebastian não morreu. Ele pede pro terapeuta receitar uma dose letal de calmantes e o terapeuta se recusa. O terapeuta corta a hipnose e o Sebastian retorna. É aí que acontece uma reviravolta bem clara. O terapeuta mudou de lado. O psiquiatra conta tudo pro Sebastian. O médico gravou um vídeo de todas as sessões nos últimos 10 anos. Ele diz que pode ajudar o Sebastian a encontrar o filho. Enquanto isso, Sebastian recebe a notícia que a Marla morreu. Mas é uma fachada. Marla e a velhinha armaram. Se o Sebastian achar que a Marla tá morta, Tyler Durden vai achar a mesma coisa. Olha a sacação. O terapeuta vai ajudar o Sebastian a fingir que é o Tyler e retornar pro castelo. É uma situação tensa. No avião particular do Tyler, o telefone toca. Quem deve ser? É o Tyler Durden na linha. Como assim, galera? Sebastian tá atendendo uma ligação e conversando com ele mesmo. Esse cara tá pirado completamente. O negócio fica ainda mais confuso porque o Tyler diz pro Sebastian não confiar no terapeuta, que o terapeuta tá levando ele pra morrer e vai matar o garoto também. E agora? Você vai confiar em quem? O médico, na verdade, revela a real natureza do que ele vem fazendo. O terapeuta quer curar o Sebastian, quer erradicar o Tyler Durden. Segundo o médico, o Tyler Durden é mais do que uma segunda personalidade. Ele é um vírus da mente, uma força capaz de contagiar a mente de outras pessoas. Ele se tornou um arquétipo, uma ideia que não morre e que já começou a corromper a mente do Júnior. Foi o Tyler que ensinou o garoto como fazer a bomba que incendiou a casa. O Júnior fez o que fez para se livrar dos próprios pais e escapar. Nas palavras do próprio terapeuta, abre aspas, Tyler sobrevive através do tempo infectando uma geração após a outra. Você percebe isso? É como se fosse uma entidade. Sebastian segue as instruções do Tyler e aponta uma arma pro médico. Mas o terapeuta nem se abala. Ele joga na cara dos dois. Sem orientação do terapeuta, o Tyler seria simplesmente um lunático qualquer. E o médico também revela que foi o Tyler que trouxe a Marla para a vida do Sebastian. O Tyler escolheu a Marla para procriação. O objetivo final do Tyler era gerar um filho para onde ele poderia se propagar. Um veículo para ele mesmo. Para ele continuar existindo, entende? Como eu falei, como se fosse uma entidade, indo de geração em geração. E onde que tá o Júnior, afinal? Marla e a amiguinha dela velha lá rastreiam o garoto por câmera de segurança na internet. Elas descobrem duas coisas. A localização exata do garoto e o fato de que ele não é um refém. O garoto anda pelas ruas sem ninguém. Ele pega um ônibus para voltar pro castelo. Na base de operações do Projeto Destruição acontece um bagulho muito estranho. Robert Paulson, aquele grandão que morreu no Clube da Luta com a bala na cabeça, volta dos mortos. É praticamente um zumbi que sai da Terra. Ele é invocado para transportar uma caixa gigante dentro de um caminhão. Robert Paulson mata um dos integrantes do Projeto Destruição com a caixa. Ele é muito bruto, né? E ele some na noite. Você achou isso assustador? É porque eu ainda não contei o que estava escrito do lado de fora da caixa. Ogiva nuclear. Aos poucos, o Sebastian vai se lembrando que o próprio filho realmente parecia falar com um estranho pelo telefone. Mas como? Se o Sebastian era o Sebastian nesses momentos em que o filho recebia instruções pelo telefone, então como que o garoto tá falando com o Tyler? A menos que o doutor esteja certo, né? O Tyler Durden transcendeu o próprio corpo, saiu do corpo do Sebastian. Júnior tá falando com o próprio Tyler Durden interior dele, né? Do próprio Júnior. Por assim dizer, seria isso. E qual é o grande plano do Tyler no final de tudo? Segundo o terapeuta, o psicopata tá determinado a exterminar todos aqueles que não idolatrarem ele. O Sebastian, ele entra no estado de sonho e ele tem uma conversa com o Tyler enquanto os dois ainda são crianças. E o Tyler confirma. O plano dele envolve mesmo provocar o apocalipse. Uma grande destruição em que toda a humanidade embarca junto. Virou Thanos o cara. Por outro lado, a história volta pro autor, o Chuck Palahniuk, e o clube da escrita dele. Olha que louco. O pessoal do clube entendeu que o Tyler é mesmo um vírus e pergunta como é que o escritor vai resolver essa. Ele admite que não sabe. O telefone dele toca e é uma ligação da Cho, amiga velhinha da Marla. É o personagem interagindo com o autor de novo. Quarta parede, total. E aí o escritor continua a história. E o que tá acontecendo, né? Chloe mobiliza Magic Wand, aquela organização que ajuda crianças em estado terminal, ok? São recrutadas mais de 4.000 crianças no mundo todo. Todas crianças velhinhas. É inacreditável. Todas elas são colocadas em aviões e partem pro castelo do Tyler Durden. A história fica mais maluca ainda. Calma, galera. Isso é viagem do autor, não é minha, não.
Imagina um esquadrão de crianças velhinhas com metralhadoras saltando de paraquedas para atacar o castelo. É isso. Clube da Luta 2 surtou de vez, não sei mais o que falar. Tem moleque morrendo, tem moleque de lança-chamas. Olha, galera, essa história aí é Hollywood não filma, vai por mim. Isso aí por isso que não pôde virar filme, né? Nada tá tão ruim que não possa piorar. Sebastian descobre o que existe no porão do castelo. É uma arca de animais e um laboratório de preservação da vida. Tyler quer repetir o que Noé fez na Bíblia. O cara é realmente megalomaníaco. Mesmo assim, o mais assustador é um contador na parede. Um contador pro fim do mundo. Em 18 minutos, Tyler vai reiniciar a civilização. Deu ruim, deu muito ruim. O Sebastian é escoltado para salvação por um grupo de guarda-costas que acham que ele é o Tyler Durden naquele momento. Entre esses guarda-costas está o cara de anjo. O cara de anjo recebe ele com um buquê de flores no castelo, joga as flores de longe, pega ele pelos braços e mete-lhe um beijo na boca. Que é isso, galera? Cara de anjo fica surpreso quando não é correspondido. Tudo indica que o Tyler pegava geral, homem, mulher, periquito, papagaio, não importa. O que aparecesse, o Tyler encarava. O terapeuta explica que um sociopata vai pra cama com qualquer um que ganhar lealdade. Então tá, né? Enfim, chega o momento em que o Sebastian reencontra o filho. O Júnior tá indo em direção ao Sebastian achando que ele é o Tyler, né? Porque ele adora o Tyler como o pai dele. O terapeuta sugere que o Sebastian rejeite o filho. Se o Sebastian rejeitar o filho enquanto o filho pensar que ele é o Tyler Durden, então o garoto vai rejeitar o Tyler. Não é assim que funciona? Negativo. O garoto saca a diferença. O garoto percebe que aquele ali é o pai, é o mosca morta do Sebastian. Ele diz no ouvido do pai: você não pode ser Tyler Durden, porque exatamente agora eu sou o Tyler. E o que o garoto faz? Come o pai na porrada. Sebastian apanha de todo mundo nessa série, galera. É Clube da Luta de novo. A pistola do Sebastian voa longe, o Júnior tenta pegar a arma. O Sebastian não tava nem mais reagindo, mas mete um tapão no guri quando ele tenta pegar a arma. É no momento do tapão que a Marla aparece. O que ela entende? Que o Tyler tá batendo no filho dela, né? Quem tá batendo ali não é o Sebastian, é o Tyler. Marla mete um socão na fuça do Sebastian e ele cai no chão. Tô te falando, Sebastian só apanha nessa continuação, né? Ele pede pra que a Marla beije ele pra ele saber que é ele mesmo, né? Que ele ainda é o Sebastian. Ela beija ele com vontade e reconhece. Não é o Tyler, é o Sebastian. Ela percebe que é o Sebastian. Só que tudo o que aconteceu mudou a visão da Marla. Ela tá feliz de beijar o marido dela. Ela tá feliz que ele seja o Sebastian novamente. Agora ela percebe que ela gosta realmente do Sebastian. Viveram felizes pra sempre? Longe disso. O terapeuta coloca as cartas na mesa. O médico pega a pistola que estava caída lá e toma o Júnior como um refém. É aí que a gente finalmente entende qual é a do psiquiatra. O terapeuta implora para que o Tyler ocupe a mente dele. O terapeuta quer o Tyler dentro dele. Ele diz que todos os outros são indignos e que ele é o único ali que poderia ser o veículo do maníaco. Bom, ele pediu, né? O que acontece agora em seguida é perturbador. A mão do terapeuta aponta a arma para a própria cabeça do terapeuta. O médico está vendo aquilo horrorizado. Ele não queria perder o controle de si mesmo. Não chamou a coisa ruim para dentro. Agora assume B.O. O terapeuta puxa o gatilho nele mesmo, mas não dá mais tempo para nada. O contador vai esgotar o tempo. Todos os seguranças do Tyler, Júnior, Marla e o próprio Sebastian são conduzidos para o abrigo nuclear embaixo do castelo. Chegou a hora do apocalipse. Tyler deixou uma gravação para os devotos dele, falando sobre como o novo mundo vai ser fantástico. Lá fora, eles ouvem explosões. O castelo é sacudido. Ali dentro, onde eles estão protegidos ali, o abrigo é inundado por areia. É uma espécie de armadilha e todos vão ser soterrados. Mesmo assim, o Sebastian liga pro Chuck Palahniuk, pro autor, e recebe instruções para terminar o discurso do Tyler Durden. É o ponto final do projeto Destruição. O mundo acabou. O capítulo final mostra a destruição nas principais cidades do planeta. As bombas nucleares caíram, a Terra está em chamas. É ruim. A história corta de novo pro Chuck Palahniuk e o seu clube da escrita. Estão todos vivos. O planeta não acabou. Como assim? A galera que tá com ele critica o final de Clube da Luta 2. Como assim acabou o mundo? Como assim geral morreu? Não morreu geral. O autor explica que só morreram Tyler Durden e a patota do Projeto Destruição. Chloe e o exército de crianças velhinhas dinamitaram o castelo. As ogivas nucleares eram falsas. Tyler foi enganado. É como o Chuck Palahniuk diz, essa era a única forma de destruir o maníaco. Acabou o Tyler, o mundo tá livre, acabou. Mas acabou mesmo, acabou nada. Tem os fãs do Tyler fazem passeata na porta do escritor. Exatamente, galera. Clube da Luta 2 descamba de vez pra metalinguagem. São os leitores da revista reclamando com o autor sobre o final. É uma multidão do lado de fora do Clube da Escrita. É uma galera que viu o filme, adorou, tatuou as frases do Tyler Durden no corpo.
Eles não querem ter esse final é horrível pra eles. Eles estão pistolaços, olha que loucura. Eles amam o Tyler. Só que o livro sempre foi claro que ele não valia nada, né? Que ele era o vilão. O Chuck Palahniuk diz isso pra multidão, mas muitos ali nem sabiam que o Clube da Luta foi baseado num livro. Ó, eu tenho aqui comigo que o autor não gosta de adaptação, só dizendo, ok? É uma impressão minha, não sei. Bem, a galera do Clube da Escrita concorda com a multidão. O final de Clube da Luta 2 é ruim, é preguiçoso. O que vai rolar então? A galera vai reescrever o final ali ao vivo. O Chuck Palahniuk, ele reclama que eles não podem fazer isso, né? Que ele é o autor. Já era. Perdeu o controle. Perdeu o Playboy. É nesse ponto que a multidão marcha e avança mar adentro. Eles simplesmente vão e chegam na Europa, no que sobrou do castelo do Tyler Durden. A multidão invoca o Robert Paulson e o gigante começa a mover as pedras das ruínas do castelo. Das ruínas saem Marla, Júnior e o Sebastian. Marla garante que o Tyler não existe mais dentro do Sebastian. Tudo vai terminar bem pra essa família agora. Mas o Tyler morreu mesmo? Não. Chuck Palahniuk consegue ver ele na multidão. Quando todo mundo vai embora, é só o Tyler que fica ao lado do escritor. Criador e criatura, lado a lado. Ninguém além do Chuck Palahniuk enxerga esse maníaco. Sozinhos lá, o escritor conta o que vai acontecer depois. Marla tá grávida outra vez. Dessa vez o filho vai ser do Tyler Durden. Ou não. O escritor conta pro Tyler que a Marla vai tirar o bebê numa clínica. Então, o Tyler pergunta pro autor se ele já escreveu essa parte. O Chuck Palahniuk admite que não, e o Tyler mete uma bala na cabeça do autor. Clube da Luta 2 termina pra valer com o Tyler Durden feliz, dizendo: eu vou ser papai, agora acabou mesmo. Foi louco ou não foi? O que vocês acharam? Se você nunca tinha ouvido falar da continuação de Clube da Luta, agora você conhece a história completa. Curtiu? Você não curtiu? Deixa nos comentários, curtindo ou não eu já adianto. Chuck Palahniuk escreveu outra continuação, acredite se quiser. Exatamente, senhoras e senhores, existe Clube da Luta 3 real, oficial, e assim que eu ler, eu também trago pra vocês aqui no canal. Me cobrem, comentem, toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu sempre vou estar trazendo histórias completas de tudo sobre o universo nerdístico, mas pra você aí é melhor ainda. Então se inscreve, espero você no próximo vídeo. Valeu, galera!